Boa noite, dia de número 149 do nosso projeto de minimalismo digital. E hoje o dia foi pautado numa coisa só, que é descanso, sabe? Acho que a mente, o corpo, tudo estava muito, sabe, com uma bateria assim, quase descarregando, sabe? Então, assim, havia muitos pontos de tensão, a mente estava andando hoje mais confusa e tal, bem dispersa. E quando as coisas estão assim, quando esse ruído interno está assim, só existe uma única coisa a fazer, Bateria fraca, carregue seu telefone. que é apenas parar e descansar, recarregar as energias, sabe? Porque não adianta você tá tendo uma pane interna e você querer ter o mesmo padrão de foco, o mesmo padrão de energia, o mesmo padrão de atenção, o mesmo nível de execução, não vai ter, sabe? Então, assim, a sua performance vai ser cada vez pior e as coisas vão sair do seu controle. Então você vai produzir de uma maneira menos eficiente, você vai produzir menos e vai dar espaço para os ruídos na sua cabeça. Então, assim, você não vai ter o foco suficiente para fazer as suas tarefas. Você não vai ter a ordem suficiente para continuar a disciplina, para ter um dia disciplinado, para ter um dia ordenado. Então, a ordem, quando a sua mente e o seu corpo estiverem no caos, a ordem parar e restabelecer a ordem, restabelecer a energia, restabelecer o fluxo normal. Porque de nada adianta você tentar se desdobrar no tempo, né, sem que você esteja totalmente presente, sem que você esteja totalmente consciente e que o seu sistema esteja rodando em perfeitas condições ou em condições mínimas de boa eficiência. Então foi isso que eu fiz hoje. Hoje eu tirei um momento na parte da manhã, outro momento na parte da noite para descansar, né, para colocar a mente ali, o corpo em stand-by e apenas recuperar, né, recuperar o ânimo, recuperar as energias. E é essencial. É essencial estar com o corpo descansado. É essencial estar com a mente limpa, uma mente sem atrito interno, sabe? Então, assim, de nada adianta ter um sistema perfeito se você não está em perfeitas condições para executá-lo. Então, hoje eu fiz o básico do básico, peguei ali o essencial de que eu preciso fazer, que é a minha estrutura do dia, que são as minhas orações, os meus exercícios e uma chamada para ação, uma ação que é algo para colocar a minha presença e tal, sabe? Algo que eu não vou abrir mão, apesar de cansaço, apesar de desordem, apesar de ruído, vai ser feito. Então eu peguei uma coisa, uma tarefa essencial para o dia também não ser jogado, né, simplesmente descansar e mais nada. Então peguei uma tarefa importante, fiz, né, fiz mesmo cansado, mesmo com a cabeça cheia de ruído, fiz. E o estudo, né, não abro mão.
E vou concluir o dia agora com leitura e a leitura e a meditação, oração, né? Como queiram. Então, assim, eu não exigi nada mais do que eu sei que eu posso entregar num dia que as coisas não saem do jeito que eu quero. No dia que não é natural, que não é o meu padrão. Então, assim, num dia que não for o padrão, eu tenho uma estrutura montada para fazer, para manter a minha disciplina. E isso é muito bom, sabe? Eu consigo abrir uma janela de tempo na minha agenda para fazer coisas como hoje, para deixar a maior parte do dia para descanso, para recuperação, mas sem abrir mão da minha espinha de peixe ali, da minha estrutura básica. Então, tudo foi feito no nível essencial, né? Consegui executar uma tarefa importante e não extrapolei, né? Mantive o equilíbrio, mesmo num dia ruim, mantive o equilíbrio. E terminei o dia satisfeito. Restabeleci energia, realizei minhas atividades, fiz as coisas que eu faço todos os dias, com intensidade menor, é claro, mas fiz e termino o dia concluindo com sucesso, apesar do cansaço. Né? O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter deitado no sofá para assistir conteúdo, pegado o celular ou ligado a televisão. Eu poderia fazer N coisas que iam que é um falso descanso, né? Que o seu corpo está inativo, está em repouso, mas a sua mente está em alta velocidade, está em alta rotação. Então, eu fiz o que tinha que ser feito, descansei. Estava cansado, estava com a mente carregada, descansei, liberei espaço na mente, renovei as forças do corpo e prossegui para o meu dia. Tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, com o máximo de atenção e energia que eu pude entregar no dia de hoje. E assim, tudo foi feito, né? E finalizado com sucesso. Mantenho a disciplina, mantenho a atenção e o melhor, mesmo no meu pior dia não, assim, mesmo num dia fora do padrão, eu não me entreguei à atividade, ao caminho mais fácil, sabe? Eu não preferi esse caminho mais permissivo, né? De mais distração, de mais entretenimento. Eu mantive a rotina intacta, mesmo em baixa rotação, eu mantive a minha rotina intacta e eu fico muito feliz com isso. Sinal de que as estruturas internas, né, que estão criando raízes e em dias assim que a gente vê qual que é o impacto, qual que é o resultado, né, como que você está, é como se fosse uma prova, uma revisão. Se você está, de fato, evoluindo ou se é só fachada, ou se é uma mentira, uma ilusão, se você está apenas enchendo a sua cabeça de teoria ou realmente você está causando uma mudança, uma revolução interna, uma revolução de dentro para fora.
É isso que eu tenho notado, que eu não abri mão das coisas que eu faço normalmente e não joguei o plano no lixo por causa de um estado físico e mental. Dia muito bom. Então é isso. Dia de número 149 do nosso projeto de minimalismo digital. E amanhã é um novo dia. E vamos estar firmes, se Deus quiser. Tá bom? Até amanhã, tchau.